Olá, seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. A meditação no livro de Provérbios, procurando tirar aqui os conselhos que são bastante práticos para o nosso cotidiano. Nós estamos a meditar no capítulo 30. O capítulo 30, já no fim do livro, escrito por Agur de Massá. Este seria um cidadão estrangeiro, portanto um não-judeu, possivelmente um sábio. Massá era um reino no norte da Arábia. Havia muita ligação comercial com Salomão, com o reino de Salomão na época do reinado deste rei, e sendo Salomão um homem preocupado com a sabedoria, ele teria colhido também estas palavras sábias de autores que estavam em terras próximas das suas. Na parte final do capítulo, a partir do versículo 18, tem um conjunto de provérbios numéricos que chamam a atenção, e o mote é sempre o mesmo: há 3 coisas, sim 4, e depois diz quais são. É uma maneira, o 3 e 4 é uma maneira de enfatizar o que ele está a querer dizer, e são provérbios realmente muito curiosos e muito interessantes. Verso 18 em diante. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio do meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca e diz: não cometi maldade. Sob 3 coisas estremece a terra, sim, sob 4 não pode subsistir. Sob o servo quando se torna rei, sob o insensato quando anda farto de pão, sob a mulher desdenhada quando se casa, sob a serva quando se torna a herdeira da sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são muito sábias, mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo são não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 coisas que têm passo elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedestes insensatamente em te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na tua boca. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. São provérbios muito interessantes, não é? São fáceis de ler e curiosos. Primeiro, 4 incógnitas. Como é que a gente consegue perceber o caminho da águia no céu? Não há algo traçado. Como é que ela sabe voar e sabe voltar novamente ao seu ninho? A cobra na rocha também. A rocha não é muito fácil de andar, a cobra não tem pernas. O caminho de um navio no mar, se este sábio não era marinheiro, ele não sabia se orientar pelas estrelas. As relações entre homem e mulher são sempre motivo, não é? Para alguma dúvida, como é que as coisas vão acontecer. Cuidado nestas relações. Há mais uma chamada de atenção muito comum neste livro para o adultério. Depois há 4 impropriedades, coisas que não são boas, acabam por criar confusão no mundo e trazer dificuldade. O servo, que vira rei, quando há um golpe de Estado, não é? Normalmente não são bons governantes. O insensato, quando está satisfeito, porque no entretanto ele está a prosperar, e normalmente se é um insensato a prosperar, as coisas não batem certo, digamos assim. Não deveria ser assim. A mulher desprezada quando casa, torna-se complicada, porque ela antes foi desprezada e ela agora quando casa, saiam de perto, porque isto certamente vai complicar. Ou a serva, que no entretanto tornou-se herdeira, não é? Tornou-se dona das propriedades que eram do seu senhor. Ou seja, cuidado, porque vai haver problemas nestas situações. É uma chamada de atenção. Se vires isto acontecer, previne-te, não é? Toma cautela, porque possivelmente vai haver confusão logo a seguir. Depois há 4 exemplos do mundo animal. A formiga é um exemplo de trabalho. Tão pequeninas, no entretanto, elas se esforçam tanto e elas colhem o suficiente para depois, quando não é possível sair para colher, ela tem, não é? E a famosa parábola da formiga e da cigarra nos lembra isto. O gafanhoto, que pela sua organização, não é? Verdadeiros exércitos, eles não têm comandante, no entretanto eles voam em formação, pousam na hora certa, fazem o trabalho, levantam e continuam. Parece que eles estão organizados, às vezes mais organizados do que nós. O coelho bravo, a expressão usada aqui, arganaz, é o coelho bravio, aquela lebre que vive nas rochas.
Ou seja, apesar de ser um animal simples, é um povo que é um animal fraquito, mas ele mora bem protegido, porque este tipo de lebre fazia a sua morada, as suas tocas dentro das rochas, não é? Em buracos nas rochas, e portanto era quase impossível de ir conquistá-la. Ou a lagartixa, que vive nos palácios, apesar de ser um animal até insignificante, podemos apanhá-la e eliminá-la com facilidade, mas afinal vive num palácio. Ou seja, são exemplos da natureza que nos ajudam a perceber que podemos olhar à nossa volta, e olhando à nossa volta há lições para nós aprendermos. Este sábio tinha algum conhecimento da ciência natural. Lembramos que o próprio Salomão também tinha um grande conhecimento das ciências naturais, e percebeu que a natureza à nossa volta era uma fonte de sabedoria, e podia nos ajudar a entender. Depois ele termina com 4 exemplos de liderança. E curioso isto, porque no fundo ele está-nos a dizer a autoridade, e há muitas autoridades diferentes, cada autoridade em seu próprio contexto. Então o leão, o rei dos animais, mas o galo manda dentro da capoeira, é ele que anda de cabeça levantada, orgulhoso, porque teoricamente ele tem a mania que é ele que chama o sol. O bode no meio de um rebanho de caprinos também está sempre pronto para atacar qualquer intruso que se aproxime daquilo que ele entende como sendo o seu território. E o rei, que como monarca, e estamos a pensar na época oriental, monarcas absolutistas tinham o controle total das coisas, tinham então certamente o direito e o poder de mandar em todas estas coisas. É como se o texto nos estivesse a dizer, olha, há muitos contextos e há autoridades em vários contextos. E estas autoridades todas são estabelecidas por Deus. Quem fez o leão para que ele governasse a selva? Quem fez o galo para que ele mandasse dentro do capoeiro? Não é? E quem fez o rei, ou quem colocou o rei naquele lugar? Um conceito bíblico constante, do princípio ao fim da Bíblia, é o de respeito às autoridades. O da consciência de que as autoridades foram estabelecidas por Deus. A autoridade verdadeira só há uma, é a autoridade divina. Então é Deus que estabelece ou permite a autoridade. E sendo assim, nós temos que perceber que o submeter ou o aceitar a autoridade tem a ver com o aceitar aquilo que é estabelecido pelo Senhor. Então aqui é um pouco isto. Compreende que em cada contexto há alguém que está na frente, e tu também deves ter esta consciência de saber quem está na frente. Logo, o capítulo termina com a ideia, então não te exaltes a ti mesmo, não é? Se tu te exaltaste, maquinaste o mal, quiseste subir acima daquilo que é a tua posição, então toma atento, porque não é a melhor maneira de o fazer. Porque a autoridade deve ser recebida de forma correta quando ela é estabelecida pelo Senhor, a esperar que o Senhor possa dar, porque isto vai correr mal tão claro quanto bater leite produz manteiga, torcer o nariz produz sangue, e picar alguém que está zangado vai provocar uma briga. É óbvio, nós sabemos que assim é. Então também queremos nos exaltar acima daquilo que é a nossa verdadeira posição, não deve ser feito. O homem deve buscar ao Senhor, pedir ao Senhor que lhe dê sabedoria, buscar a posição que Deus lhe der de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor, e não se exaltar acima daquilo que é a sua própria posição. Lembremos, são palavras de sabedoria muito práticas e que foram dadas de forma, digamos, geral, porque aqui estamos a ler sobre um sábio que é gentil, ele não é judeu. Será que ele conhecia o Deus de Israel? Será que ele era um prosélito? O texto não dá qualquer base para isto, a não ser no início do capítulo falando sobre a palavra de Deus, e nós presumimos que eventualmente seja a lei de acordo com aquilo que conhecemos na palavra. Seja como for, a sabedoria está aí para qualquer um que esteja disponível e desejoso para que ela possa tornar a nossa vida uma vida mais sábia. E daí nós gastarmos algum tempo com estes provérbios para viver bem.